Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cecília Velho e hoje eu vou resolver com vocês uma questão que caiu no concurso de PEB 1 da Prefeitura Municipal de Itapevi e a banca que aplicou foi a VUNESP. Então, a questão diz o seguinte: Paulo vende bolos com e sem cobertura. O preço de um bolo com cobertura é R$ 8,00 a mais do que um bolo sem cobertura. Em certo dia, Paulo vendeu 30 bolos sem cobertura e 18 bolos com cobertura, tendo recebido um total de R$ 864. O preço do bolo com cobertura é... Então, pessoal, olha só. Eu chamei aqui de C o bolo com cobertura e de S o bolo sem cobertura. E C e S são as nossas incógnitas, tá? Essa questão se trata de sistemas lineares e o sistema linear, ele é equações com incógnitas. Nesse caso aqui, ó, duas equações e duas incógnitas. Mas como que a gente equacionou isso aqui? Eu já coloquei pronto aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nisso, tá? Então é o seguinte, ó. Voltando no enunciado, Paulo vende bolos com e sem cobertura. Então, tudo que é com cobertura eu coloquei em vermelho, ó. E tudo que é sem cobertura eu coloquei em azul, tá? Para vocês entenderem bem. O preço de um bolo com cobertura é R$ 8,00 a mais do que o bolo sem cobertura. Então, olha só, o preço de um bolo com cobertura, C, é igual ao sem cobertura mais 8. Se na hora da prova vocês tiverem dúvida em como monta isso aqui, vocês têm que colocar assim, ó, por exemplo, com cobertura, vou aumentar isso aqui, com cobertura e sem cobertura. Aí, se ele falou que o com cobertura é o sem cobertura mais 8, então você vai pensar assim, com cobertura é igual o sem cobertura mais 8. Se ainda assim, com essas incógnitas, vocês ficarem com dúvidas, coloquem valores. Então, seria 10, por exemplo, sem cobertura vocês colocam o valor de 10. Então, quanto seria o com cobertura? Seria 10 mais 8. Ah, então fica mais fácil. Por quê? Porque aí você já sabe que o com cobertura aqui, com o 10 aqui, é um S, tá? Então, isso aqui eu tô explicando uma forma de vocês pensarem como equacionar o problema, tá bom? Tem gente que tem muita facilidade nisso, então já manda ver, tá? E aí, na segunda informação do problema é o seguinte: em certo dia, Paulo vendeu 30 bolos sem cobertura e 18 bolos com cobertura. Então, ó, 30S mais 18C. E ele faturou 864, é igual a 864. Então, nós temos aqui as duas equações, tá? Eu tenho aqui a equaçãozinha 1 e a equaçãozinha 2. Reparem que a equação 1, ela está em função, o C está em função de S, tá? E a equação 2 aparece aqui as duas também. Só que o que eu vou fazer? Eu preciso de uma equação e uma incógnita. Então, eu vou escolher a equação 2 para usar. Então, a equação que eu vou usar aqui vai ser essa 2. E no meio da equação 2, eu vou colocar a equação 1. Isso daqui se chama método da substituição. Porque eu vou substituir o C aqui, ó, por S mais 8. Então, olha aqui comigo. 30S, estou pegando a equação 2, 30S mais 18C é igual a 864. Então, 30S mais, no lugar do C, eu coloquei S mais 8. S mais 8 é igual a 864. Agora, a gente vai só resolver essa equaçãozinha. Pessoal, quem não manja muito de equação do primeiro grau, volta lá nas aulas aqui do canal, que tem umas específicas de equação do primeiro grau, para vocês entenderem certinho, tá? E aí fica bem mais fácil para vocês conseguirem fazer uma resolução desse tipo aqui. Então, olha só. Então, nós temos aqui 30S mais... Pessoal, quando eu tenho aqui, ó, 18, não era 18C? O que significa 18C? Significa 18 vezes C, ou seja, 18 vezes o valor do bolo com cobertura. Só que o bolo com cobertura é S mais 8, então eu tenho que fazer uma distributiva aqui, tá? Então, ó, 18 vezes S mais 8 vai ser 18 vezes S, 18S. Mais 18 vezes 8, 144. E isso vai ser igual a 864. Pronto, caímos na equaçãozinha do primeiro grau aqui, da forma mais simples, né?
Então, olha só, 30S mais 18S, então, como esses dois são a minha incógnita, eu vou fazer a soma, que vai dar 48S, mais 144 é igual a 864. Esse 144 aqui, ó, eu já vou subtrair aqui, tá? Porque eu não quero saber o valor de 48S mais 144. Eu quero saber, por enquanto, o valor aqui, ó, de 48S. Então, vai ser 864 menos 144, certo? Ó, tava somando aqui, ó, eu subtraí aqui, certo? Então, aqui vai ficar 48S é igual. Quanto que é 864 menos 144? 720. Só que aqui é o seguinte, pessoal, ó, 48S é igual a 720. Então, quer dizer, 48 bolos sem cobertura custa 720. Quanto que custa um bolo sem cobertura? Bom, 720 dividido por 48, né? Simples assim. Que é aquele um assim, ó, S é igual a 720 sobre 48, tá? É melhor vocês pensarem pela lógica do que ficar pensando, tá multiplicando, passa dividindo. Essas regrinhas todas da matemática aí pode ser que confundam vocês, tá? Mas cada um faz o jeito que achar melhor lá na hora da prova. Aí a gente tem aqui, ó, 720 dividido por 48. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 72? Uma vez só, né? Então, 48 vezes 1, 48. Para 72, 24. Abaixo zero. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 240? Uma forma fácil e rápida da gente pensar é o seguinte. Se você pensar que o 24 é a metade do 48, então, se você tem 240, vai ser o 48 vezes 5. Eu posso dar uma aula só disso daqui, ó, se vocês quiserem, para vocês entenderem esses macetes aqui na hora da prova, porque também faz ganhar bastante tempo, tá? Então, olha só, 48 vezes 5 é igual a 240. Para 240, zero. Então, o que a gente concluiu? Que um bolo sem cobertura custa 15 reais. Só que a pergunta não é do bolo sem cobertura, tá? É do bolo com cobertura. Então, se o bolo sem cobertura custa 15, aqui, ó, com cobertura vai ser 15 mais 8. E 15 mais 8 é igual a 23. Alternativa B. Fácil, fácil, né, pessoal? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Um abraço e até mais!